Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa segunda-feira da oitava da Páscoa. E nesse contexto, ouvimos um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. As mulheres tinham ido ao sepulcro, o anjo lhes tinha anunciado que o Senhor estava ressuscitado e que o Senhor estava vivo. Elas estavam voltando então do sepulcro, partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. Interessante a mistura aqui de medo, mas ao mesmo tempo alegria. E de repente Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. As mulheres têm uma aparição do Senhor. Jesus, que já se encontra num outro estado, no estado escatológico, ele ressuscitado, não pertence mais ao nosso mundo, ele aparece. As mulheres o veem, as mulheres podem tocar, quer dizer, é ele mesmo, não é um fantasma. E Jesus convida as mulheres a que alegria, alegrai-vos. Então as mulheres aproximam-se de Jesus, prostram-se diante de Jesus. Prostrar quer dizer é atitude de adoração diante do Senhor ressuscitado, e ao mesmo tempo abraçam seus pés. É atitude de amor para com o Mestre. Tinham seguido Jesus, tinham ouvido os ensinamentos de Jesus, tinham criado um relacionamento com Jesus. Então o abraçar aqui seus pés é atitude de respeito, de carinho para com o Mestre. Então Jesus diz às mulheres: não tenhas medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Os discípulos são chamados aqui irmãos de Jesus. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Os discípulos são chamados irmãos de Jesus. Jesus, na sua nova condição agora de ressuscitado, chama os discípulos meus irmãos. Os discípulos participam agora da família de Jesus, são irmãos de Jesus e devem se dirigir para onde? Para a Galileia. A Galileia onde tudo começou. Lá os discípulos deverão encontrar de novo o Senhor. Lá eles me verão. O Senhor já está na Galileia, e lá na Galileia os discípulos farão agora de novo a experiência do Senhor ressuscitado. A Galileia, amados e amadas de Deus, é mais do que um lugar físico. É claro que aqui é um lugar físico, mas ela é para nós mais do que um lugar físico. A Galileia é o lugar programático, é o lugar onde nós experimentamos o Senhor, é o lugar onde nós nos colocamos no seguimento do Senhor. Nós devemos voltar sempre à nossa Galileia e ali renovar o nosso seguimento de Jesus, ali se alegrar porque o Senhor esteve conosco, porque o Senhor age na nossa vida. Devemos nos alegrar porque somos seus discípulos e discípulas. E agora vem a atitude oposta, a atitude dos guardas. Os guardas guardavam o túmulo de Jesus, e os guardas vão agora dizer aos sumos sacerdotes e aos anciãos que o Senhor tinha ressuscitado. E então o que eles dizem? Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. As mulheres anunciam a verdade, as mulheres que aparentemente são frágeis, e aqui imaginem a fragilidade das mulheres diante dos guardas. Elas veiculam a verdade, elas dizem a verdade, e aqueles que representam a força, os sumos sacerdotes, os anciãos, e aqui os guardas veiculam a mentira. Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. E o evangelista termina dizendo: e assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. O dia de hoje quer dizer até o dia em que o evangelho foi escrito. As mulheres são as grandes mensageiras da ressurreição. Os sumos sacerdotes, os anciãos, mandam os guardas veicularem a mentira. Qual é a mentira? Que tinham roubado o corpo de Jesus. Amados e amadas de Deus, que a nossa atitude seja a atitude dessas mulheres. Elas encontraram Jesus, elas vão anunciar agora que Jesus está ressuscitado, que Jesus está vivo. Vão levar essa boa notícia
aos apóstolos. Que nós também que nos encontramos com Jesus, que nós também que vivemos de Jesus, que nós que vivemos da alegria da ressurreição, possamos também sermos missionários da ressurreição, levarmos a tantas e tantas pessoas que necessitam dessa alegria, que precisam dessa alegria, a certeza de que Jesus está ressuscitado, que Ele está vivo, que Ele age na nossa história. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.